Olá! A história de hoje começa, olha que curioso, no coração de São Paulo, mas ela se conecta de um jeito super inesperado com a nossa língua. A gente vai descobrir uma gramática que, acredite, floresce nos jardins. Para começar, vou deixar uma pergunta no ar. E se aquelas ervas daninhas, sabe? Aquelas que a gente arranca do quintal sem nem pensar. E se elas fossem, na verdade, superalimentos? Pois é, essa ideia está por trás de um movimento que, olha, está crescendo muito e é fascinante. Dá uma olhada nessas plantas aqui. Taioba, dente de leão, capuchinha, são nomes que, vamos combinar, a gente não costuma ver todo dia no supermercado, né? Elas são as famosas punks. E o mais incrível é que muitas delas não são só comestíveis, elas são super nutritivas. Mas afinal, o que é uma punk? A sigla quer dizer plantas alimentícias não convencionais. Basicamente, são espécies que ou a gente esqueceu que existiam ou que nunca demos o devido valor. E para ter uma ideia, pensa só, a rúcula. Hoje é super comum, né? Mas ela já foi considerada uma planta invasora um dia. Só que essa história não é só sobre plantas, não. É sobre quem cuida delas. E é por isso que agora a gente vai lá para a periferia de São Paulo para conhecer o trabalho inspirador da Associação Mulheres do Gal. Olha só que lugar! A gente está em São Miguel Paulista. Essa é a horta urbana que um coletivo de mulheres cultiva. É um verdadeiro oásis verde no meio da cidade. De onde não brota só comida não, hein? Brota autonomia, brota senso de comunidade. Então, quem são elas? O GAL é o Grupo de Agricultura Urbana, formado por mulheres que migraram do Nordeste. Elas se transformaram em agricultoras urbanas aqui em São Paulo, cultivando punks e vegetais orgânicos, tanto para se alimentar quanto para gerar renda. E é ouvindo essas mulheres que a história ganha uma força impressionante. Escuta só a Helena. Ela não está só descrevendo um lugar, ela está definindo o que ele é para ela com uma certeza. Sabe? A frase dela, aqui é o meu paraíso, isso é uma declaração. Ponto final. Não tem dúvida. É uma afirmação de que ela pertence àquele lugar. É, se a gente for pensar, a gramática da resiliência em ação. Agora, olha a fala da Joelma. A linguagem dela já aponta para o futuro, né? Quando ela diz, eu acho que esse projeto tem que expandir mais. A frase não está só falando do agora, ela está construindo uma visão de futuro. Ela está usando as palavras para transformar um desejo pessoal num plano para toda a comunidade. E aí vem a Leia, e com ela a emoção transborda. Eu tenho o maior prazer. A gente sente o sentimento profundo na fala dela, né? O valor que não se mede, o valor daquele trabalho e daquela conexão com a terra. É uma declaração de amor pura e simples, construída com palavras que vêm do coração. Essas histórias, elas são muito, muito poderosas. E o poder não está só no que elas fazem, mas em como elas contam. O jeito que elas usam as palavras, a linguagem, é aí que está a verdadeira força. Ok, e é agora que vem a grande pergunta, a que amarra tudo. O que é que uma horta em São Paulo tem a ver com gramática? Parece uma viagem, né? Uma conexão meio maluca. Mas é justamente aí que a gente vai encontrar a parte mais profunda dessa história. Pensa assim, a estrutura da língua, as regrinhas da gramática, elas são como as ferramentas numa caixa. São as ferramentas que a gente usa para construir uma história, para construir uma narrativa. É o que dá sentido, emoção e vida para tudo que a Helena, a Joelma e a Leia sentem e vivem. Então vamos fazer isso. Vamos olhar mais de perto para esses blocos de construção, para essas ferramentas que a gente viu elas usando de um jeito tão natural para contar o mundo delas. Beleza. O ponto de partida de tudo é a frase. A frase é a peça fundamental, a unidade que faz com que a gente se entenda. É o que pega aquele sentimento da Helena sobre o paraíso dela e transforma numa ideia que todo mundo consegue compreender. E basicamente, existem dois tipos principais de frases. Tem as nominais, que não têm verbo. São bem diretas, sabe? Tipo, bem-vindo ao viveiro. A mensagem chega na hora. E tem as frases verbais, que giram em torno de uma ação, de um verbo. Como na pergunta, as mulheres vendem o que plantam? Mas olha só, não é só a estrutura que conta. O que importa mesmo é a intenção por trás. Uma frase declarativa como a da Helena afirma uma verdade com orgulho. Uma frase interrogativa, como a que a Joelma nos faz pensar, está buscando o futuro. E a exclamativa como a da Leia, essa carrega a emoção inteira. No fim das contas, cada sinal de pontuação ali é como uma janela para a alma de quem está falando. Certo, então agora vamos amarrar todas as pontas. Das plantas para as pessoas e das pessoas para as palavras que elas escolhem. É exatamente nesse ponto que a gramática e a vida em comunidade se encontram. E a grande conclusão é essa, gente. A linguagem é o que dá forma para uma história. E são essas histórias contadas com a firmeza de uma declaração, com a esperança de uma pergunta e com a emoção de uma exclamação, são elas que constroem, que fortalecem uma comunidade como a do Gal.
Então fica essa reflexão pra gente. Do mesmo jeito que as punks são potencial enorme, nutritivo, escondido ali, bem na nossa frente, que outras histórias, que outras forças estão crescendo quietinhas por aí, na nossa comunidade, só esperando as palavras certas para poderem finalmente florescer?